Bom, gente, boa noite a todos. O que a gente vai fazer hoje? Um resumo de tudo na prova de vocês. Se vocês conseguirem acompanhar todo o raciocínio de hoje, tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente prova. É porque essa prova ela está no nível mais simples do que a primeira prova. A primeira prova era para realmente exigir, era para exigir um pouco mais do aluno, porque se ele se dá muito bem na primeira, se a prova é muito fácil na primeira, ele relaxa muito. Eu prefiro que a prova mais difícil seja a primeira e a segunda seja um pouco mais tranquila. Mas ainda assim tem que saber todo esse conteúdo. Então, para começar, gente, nós vamos falar do controle difuso, de maneira bem breve. Tá? Primeira observação do controle difuso aqui, gente. O controle difuso, ele tem origem aonde? No caso, Marbury versus Madison, em 1803. Tá? O controle difuso surgiu, no caso, julgado pelo juiz John Marshall, em 1803, na Suprema Corte norte-americana. E quais são as principais características desse controle difuso, que também foi incorporado pelo nosso direito brasileiro? Quais são as principais características? Número 1. Primeira característica do controle difuso. Qualquer juiz e qualquer tribunal pode realizar. Qualquer juiz e tribunal pode realizar. Nesse sentido, se tem uma lei hoje no Brasil, que é a Lei 13.105 de 2015, a lei chamada de novo CPC, se um juiz, qualquer cidade do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, considerar que tem um artigo nessa lei que viola a ampla defesa de contraditório, que viola a dignidade humana, qualquer juiz do Brasil considerar que tem um artigo nessa lei que viola o princípio da segurança jurídica ou do contraditório, ele pode dizer que não vai aplicar a lei por ela ser inconstitucional. Qualquer juiz e qualquer tribunal do Brasil, inclusive a reforma trabalhista, qualquer juiz trabalhista do Brasil inteiro pode dizer essa lei inconstitucional, declara inconstitucional dele. Porque o Brasil incorporou, por meio da nossa Constituição de 1891, por obra do Rui Barbosa, esse modelo difuso que surgiu nos Estados Unidos em 1803. Essa é a primeira característica. Uma observação importante, ó. Observação aqui, ó. Observação importante. Qualquer juiz e qualquer tribunal, aspas. Qualquer juiz. Mas qualquer tribunal que observar a regra do artigo 97 da Constituição. Então, os tribunais precisam observar a regra da reserva de plenário, prevista no artigo 97 da CF de 88. O que é a regra de plenário? Vocês não podem errar isso na prova. É a regra que diz o seguinte. Ora, todos os tribunais do Brasil são órgãos colegiados. Mas esses órgãos colegiados, eles são formados, na verdade, por órgãos fracionários. Então, o STF não é o STF. O STF é a primeira turma, a segunda turma. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará não é o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. É a primeira turma de direito privado, segunda turma de direito privado, primeira turma de direito penal, segunda turma de direito público. Então, os órgãos, eles são órgãos colegiados, mas eles são órgãos colegiados fracionados. Cada turma tem 4, 5 desembargadores ou ministros. Então, o que a regra do 97 está dizendo na Constituição? Que se um tribunal desejar declarar inconstitucional uma lei, ele precisa reunir no colegiado com todos os membros do tribunal. Então, se o Tribunal de Justiça do Estado do Pará quiser declarar inconstitucional uma lei, ele pode. Mas ele precisa reunir os 33 desembargadores numa sessão. O STF pode declarar uma lei inconstitucional? Pode, mas ele tem que reunir os 11 ministros. O TRT pode declarar uma lei inconstitucional? Pode, mas a turma não pode. Então, na prova de vocês pode vir essa questão. A primeira turma do TRT, da 8ª região, considerando que o artigo tal da reforma trabalhista é inconstitucional, decide naquela sessão daquela turma de 3 desembargadores conceder o direito ao empregado a uma indenização maior do que o proporcional do seu salário, por considerar que a limitação do valor da indenização por dano moral ao salário é inconstitucional. Pergunta da prova. Pode o órgão fracionário fazer isso? Jamais. Essa decisão seria nula, porque o artigo 97 diz claramente que não pode ser feito. E é por isso que o artigo 949 do CPC
estabelece o procedimento para fazer isso. Então, se um interessado provocar o relator de que essa lei é inconstitucional, ou mesmo o relator de ofício desejar considerar que a lei é inconstitucional, o que ele tem que fazer, diz o 949? Suspender o julgamento e remeter a questão constitucional para o colegiado que composto por todos os membros do tribunal. Então, o que eu faço agora? Eu, a Priscila e o João Vicente, que não veio hoje. Eu, a Priscila e o João Vicente somos desembargadores. A Priscila diz assim, Bona, é o seguinte, esse artigo do CPC, que diz que as partes podem escolher o perito, fere o direito de acesso à justiça, porque torna uma questão pública uma questão de escolha das partes. Eu vou declarar inconstitucional esse artigo do CPC. Eu digo, calma, Priscila, a gente forma aqui um órgão fracionário do TJ. Então tem que fazer o seguinte, vamos suspender o julgamento e marcar para a próxima sessão do colegiado, do tribunal pleno, que seja. E este tribunal pleno vai decidir a questão constitucional. Agora, cuidado, ele vai decidir só a questão constitucional. Depois de decidir a questão constitucional, ele remete, diz o 949 do CPC, para o órgão fracionário concluir o julgamento. Mas, claro, partindo já da premissa se é ou não constitucional a lei. Então, não esqueçam dessa regra chamada de reserva do plenário. Não esqueçam também, gente, a súmula vinculante número 10 do STF, que tem tudo a ver com reserva do plenário. O que diz a súmula vinculante número 10 do STF? Ela diz que se o órgão fracionário não aplicar validade à lei, considerar que a lei não deve ser aplicada ao caso, mas não justificar que ela é inconstitucional, mesmo sem declarar expressamente a inconstitucionalidade da lei, ele está violando a reserva de plenário. Porque seria como se fosse declarar inconstitucional uma lei de forma malandra, na malandragem. Porque eu acho que esse artigo é injusto. Eu vou negar a aplicação dele, vou dizer que ele não vale. Vou dizer que ele não deve ser aplicado ao litígio, que as partes não podem escolher o perito. Mas eu não vou dizer que é inconstitucional. Vou dizer que eu não vou aplicar o artigo, que ele não deve ser aplicado no caso. Então, negar a aplicação a uma lei válida, sem declarar inconstitucional, é uma forma de violar a reserva de plenário. Então, a súmula vinculante número 10, ela diz que quando um órgão fracionário, sem declarar inconstitucional, nega a vigência da lei, mesmo que ele não esteja declarando expressamente a inconstitucionalidade, ele está violando a reserva de plenário. Ele tem que levar a questão para o órgão colegiado. Outra questão importante aqui, gente, do controle difuso, diz respeito ao papel do Senado. Tá? Diz respeito ao papel do Senado que tem relação com o seguinte quesito. Qual é a eficácia da decisão no controle de constitucionalidade difuso? Qual é a eficácia? Ora, via de regra, a eficácia é inter parte. Não podem esquecer disso. Então, se um juiz lá do Maranhão falar que o CPC em relação à audiência de instrução, que diz que ela pode ser cindida, essa regra é inconstitucional, um juiz do Maranhão disser isso, só vai valer para o caso que ele está julgando. Do mesmo modo, o TRT considerar que o trabalhador tem direito a uma indenização milionária que ultrapassa o teto previsto na reforma trabalhista, só vai valer para aquele trabalhador. Embora vários tribunais estejam entendendo da mesma forma, mas a eficácia é interparte. Exceto letra A, quando a decisão for do STF, aqui especialmente em habeas corpus, recurso extraordinário, não no controle concentrado, em controle difuso, tá? No sistema recursal do STF ou competência originária. Quando a decisão for do STF e o Senado Federal, por resolução, decidir expandir os efeitos da decisão com eficácia da decisão de interparte para erga omnes. Então, isso está previsto no artigo 52, inciso 10 da CF de 88. Está previsto no artigo 52, inciso 10 da CF de 88. E diz que o Senado Federal pode sim, concordando com uma decisão do STF sobre aborto, concordando com uma decisão do STF sobre eutanásia, concordando com uma decisão do STF sobre cotas, concordando com uma decisão do STF sobre um determinado tributo que é inconstitucional, concordando com uma decisão do STF sobre taxa de matrícula em escola pública, concordando com uma decisão do STF sobre inelegibilidade de parentes,
concordando com uma decisão do STF sobre algemas, ele pode sim expandir essa decisão, que apesar de quem a princípio tem apenas eficácia inter partes, vai passar a ter eficácia real. Por resolução. Só por resolução. Exatamente, por resolução. Agora, cuidado com uma coisa, gente. Quando o Senado Federal faz isso, ele implica, sim, eficácia erga omnes, mas com efeito ex. Porque o que diz o artigo 52, inciso 10? Diz que o Senado Federal poderá suspender a lei. Suspender significa dali em diante. Então, o que passou para trás continua intocado. Outra coisa importante aqui, gente, que tem uma outra exceção também, que é a exceção de número B, letra B. Quando é que a decisão no controle difuso vai ter também eficácia erga omnes, além dessa primeira exceção do Senado Federal? Quando o STF editar súmula vinculante do artigo 103A da Constituição Federal. Do artigo 103A da Constituição Federal. O que é a súmula vinculante? A súmula vinculante é um enunciado feito pelo STF após reiteradas decisões em matéria constitucional. Ele decidiu aquilo várias vezes, ele decidiu que aquela lei é inconstitucional várias vezes. Então, de modo a evitar grave insegurança jurídica, tá, e multiplicação de processos, o STF pode editar uma súmula que, a partir da sua edição, vincula todo o Poder Judiciário e toda a administração. Então, essa é a súmula vinculante, que advém de decisões de controle difuso, mas que passa a ter eficácia erga omnes por força da própria Constituição Federal, no artigo 103A. Exemplos de súmula vinculante. Súmula vinculante número 2. Diz: lei estadual que disponha sobre sorteio e loteria é inconstitucional. Lei estadual que disponha sobre loteria, regulamente a loteria ou sorteio é inconstitucional. Súmula vinculante número 11. É inconstitucional o uso de algema. É inconstitucional o uso de algema quando o preso não estiver oferecendo resistência ou risco de vida a si próprio ou a outro. Súmula vinculante número 11. Por diversas vezes considerou essa prática como violadora da Constituição. Algemar a pessoa só porque ela está sendo acusada de crime, ou respondendo a um processo, só porque está na audiência, só porque foi abordada, algemar sem que a pessoa ofereça resistência. Então, se você vai cumprir um mandado de prisão na casa de alguém, diz: não, tá bom, pode me levar para o delegacia. Sem algema. Aqui, é para ir para o delegacia, então é bom. Onde é que está o carro? Então? Se ele não estiver oferecendo risco a ninguém, a si próprio, e qualquer algema é ilegal, pode até gerar direito à indenização por dano moral. Não, nesse caso não. A prática em si é um ato ilícito, que viola o direito à dignidade. E a presunção de inocência também. Súmula vinculante número 13. 13. É a súmula vinculante que veda o nepotismo. É a súmula vinculante que diz que para cargo de confiança, chefia e assessoramento não pode nomear cônjuge e parente. Súmula vinculante número 21. É inconstitucional exigir pagamento de custas para recurso administrativo. Muitas autarquias, né? CEFIM, CEPA, para recorrer do meu auto de infração, tem que pagar um valor. Não, é inconstitucional a exigência de pagamento de depósito para o recurso administrativo. E outro exemplo, súmula vinculante número 31, que diz que é inconstitucional cobrar ISS em contratos de locação de bens móveis. Tá? Então, isso aqui são só exemplos para mostrar que o STF atua, vem editando algumas súmulas vinculantes e que elas têm eficácia erga omnes. Um outro, por fim, uma última exceção, e aqui eu vou colocar de vermelho, porque, na verdade, é uma exceção que não é amplamente aceita. Não é amplamente aceita. Alguns juristas defendem. É a chamada teoria da abstrativização do controle difuso. O controle abstrato é o controle concentrado, concordo? É o controle da DIN, da DC, da DPF.
Perfeito? Esse é o controle abstrato. Então, a teoria da abstrativização do controle difuso diz que as decisões do STF em controle difuso, tá? Diz que as decisões do STF em controle difuso, ou seja, em recurso extraordinário, em habeas corpus, em controle difuso, devem ter a mesma eficácia das decisões do STF em controle concentrado. Devem ter a mesma eficácia das decisões do STF em controle concentrado. E por quais são as razões dessa teoria? Essa teoria é muito rica, tá, gente? Primeira razão, são os mesmos ministros. Os mesmos ministros que julgam uma ADIM, uma DC, uma DPF, são os ministros que julgam um recurso extraordinário na hora de declarar inconstitucional por causa da reserva plenária. Inclusive, o próprio STF, eu cheguei a pesquisar no site do STF, sabe o que eles fazem? Vamos supor aqui, vou dar um exemplo. Eles decidiram, em vários recursos extraordinários, que a exigência de diploma de jornalista para exercer jornalismo é inconstitucional. Decidiram isso várias vezes. E aí teve uma ADIM para discutir isso. O que o STF disse? Não, eu já discuti, eu já decidi, não preciso julgar ADIM. Ou seja, o próprio STF está recusando, está indeferindo petições de ADIM, de ADC e de ADPF, porque ele diz, olha, eu já decidi isso reiteradas vezes no controle difuso, é a mesma coisa, porque são os mesmos ministros. Por que a gente vai se reunir de novo? São as mesmas pessoas, é o mesmo voto. Vai tomar nosso tempo e nossa energia. É até uma violação do princípio da eficiência do serviço público, que diz que a gente tem que ter o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o artigo 1030, inciso 1º, alineado CPC, artigo 1030, inciso 1º, alineado CPC, diz assim, que se um recurso extraordinário, acompanhe meu raciocínio, se um recurso extraordinário contra uma decisão de um tribunal, TRT, TRF, TJ, recurso extraordinário contra uma decisão de um tribunal, que esteja atacando uma decisão deste tribunal, que está em harmonia com as decisões do STF no controle difuso, está em harmonia com as decisões do STF no regime de repercussão geral, que é o controle difuso pelo recurso extraordinário. O presidente do tribunal local deve negar seguimento. O que está dizendo o código? Que não vale a pena subir um recurso que visa reformar uma decisão que está em harmonia com as decisões do STF. Ou seja, é perda de tempo considerar que as decisões do controle difuso não obrigam os demais juízes, não obrigam os demais tribunais. Porque vai chegar uma hora no STF e ele vai reformar. É uma perda de tempo lutar contra o guardião da Constituição, que é o STF. E aos trancos e barrancos, dentro de várias críticas que podem ser feitas ao STF, é a Corte Constitucional. É a Corte Constitucional. É a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro. Não vale a pena. O próprio artigo 1030, inciso 1º, alineado, diz: se você lutar contra o STF, o recurso vai ser negado seguimento. O presidente do tribunal local vai negar seguimento. Claro que cabe recurso, né, contra a decisão do presidente. Mas é uma prova de que não se deve admitir uma decisão que visa combater um pensamento já consolidado do STF. Outra característica do controle difuso, é a característica de número 3, é que o controle difuso, ele é chamado também de controle concreto. Por qual razão, gente? Porque ele é chamado de controle... É doido. Por que ele é chamado de controle concreto? Por qual razão, gente, o controle difuso é sinônimo de controle concreto? Porque só pode existir controle difuso em um litígio, em um caso concreto de violação de direito. Então não pode a Priscila passar na frente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e dizer assim, poxa, essa lei está proibindo o Uber, está ferindo a liberdade das pessoas. Essa lei é inconstitucional. Eu não sou Uber. E eu nem ando de Uber. Eu vou entrar com uma ação para que o juiz só declare inconstitucional essa lei. Não, não pode. Porque para o controle difuso, você só pode pedir a declaração de inconstitucionalidade se você estiver tendo um direito que não está sendo alcançado por essa lei. Se você, por exemplo, quer exercer o Uber e essa lei está lhe impedindo, aí você pode ajuizar uma ação para incidentalmente pedir a declaração de inconstitucionalidade dessa lei.
Agora, não é porque eu acho a lei injusta, porque eu acho que ela fere a Constituição, que eu vou ajuizar uma ação só por juiz declarar inconstitucional a lei. Não, é preciso que haja um caso concreto de violação de direitos. Outra característica do controle difuso é que ele é chamado também de controle incidental. Por que ele é chamado de controle incidental? Porque a questão constitucional, ela não é pedido principal. Ela não é o pedido principal. A questão constitucional, ela é um pedido incidental. Você pede a declaração de constitucionalidade para que você seja Uber. Você pede a declaração de constitucionalidade para você ter direito a uma indenização milionária. Você pede a declaração de constitucionalidade para que não haja escolha do perito pelas partes. Você pede a declaração de constitucionalidade para não pagar um tributo. Você pede a declaração de constitucionalidade para que um direito seja alcançado. Um direito que estava sendo obstaculizado, ofuscado pela existência de um empecilho, um obstáculo que é exatamente essa pedra no caminho. É essa lei que é inconstitucional. Então você pede a declaração de constitucionalidade de forma incidental. Então no controle difuso não existe essa história de ajuizar uma ação e pedir, olha, o meu pedido principal é declarar inconstitucional essa lei. Não existe isso. Você pede incidentalmente para poder reconhecer o direito. Tá? Também não esqueçamos aqui que no controle difuso, os juízes e tribunais podem reconhecer a inconstitucionalidade, de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição. De ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, violou a inércia da jurisdição. O juiz, sem ninguém ter pedido que a lei é inconstitucional, ele disse que a lei é inconstitucional e concedeu o direito para o trabalhador. Violou a inércia da jurisdição. Não vai violar porque questão constitucional é uma questão de ordem pública. O juiz pode reconhecer de ofício em qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição. Tá? Bom, a gente encerra aqui a revisão de controle difuso. Tá? A gente encerra a revisão do controle difuso. E vamos para a revisão do controle concentrado de constitucionalidade. Controle concentrado de constitucionalidade. Constitucionalidade. E antes de passar para o controle de constitucionalidade, eu trouxe para vocês alguns exemplos de controle difuso. Exemplos reais. No recurso extraordinário número 511-961, o STF decidiu que é inconstitucional a existência de diploma para jornalista. No recurso extraordinário 363-852, o STF considerou inconstitucional o tributo funrural. No recurso extraordinário 898-450, o STF considerou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público por ele ter tatuagem. No HC 124-306, o STF considerou inconstitucional o crime de aborto praticado no primeiro trimestre. Disse que no primeiro trimestre de gestação prevalece o direito à dignidade e à liberdade sexual da mulher, em detrimento do direito à vida da criança na vida intrauterina. No HC 126-282, o STF disse, esse aqui é muito famoso, estampou as capas das revistas todas. E aqui na UNAM, eu me lembro desse dia, no dia seguinte desse HC, todos os professores estavam falando, todos os professores estavam revoltados. Alguns concordavam, outros não. Vocês vão lembrar, vou dizer agora. É o HC 126-282 que disse que é possível execução provisória da sentença penal condenatória. Então, a partir da confirmação segundo grau, a partir da confirmação segundo grau, mesmo que exista um recurso para instância de tribunais superiores, é possível iniciar a execução provisória, como se fosse a execução provisória de uma sentença que ainda tem um recurso extraordinário. Uma sentença de condenatória de pagamento de quantia certa. Também a sentença penal passou a ter execução provisória. Pelo menos os meus colegas, não é a minha área, mas os meus colegas processualistas penais e pesquisadores dessa área criticam muito essa decisão. Tá? Bom, são exemplos de controle difuso. Vamos agora para o controle concentrado de constitucionalidade. Mas antes disso, não esqueçam aqui de contextualizar uma coisa. O controle de constitucionalidade, vou fazer uma observação preliminar aqui. Uma observação preliminar. O controle de constitucionalidade, a divisão
entre controle difuso concentrado é apenas uma das classificações. Então não esqueçam, tá? Não esquecer, antes de eu passar para o concentrado, o principal é o difuso concentrado, porque é um tipo de controle judicial, que é o que interessa para o estudante de direito, que mais interessa. Mas não esqueçam, não esquecer que existe o controle político. Existe controle político de constitucionalidade, através do veto presidencial e das comissões de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado e da Câmara, e também aqui o veto pelo presidente da República, que pode ter um veto não só político, quando difere o interesse público, mas pode existir um veto jurídico, quando ele difere a Constituição. Do mesmo modo, a CCJ, de cada um dos órgãos legislativos, pode considerar que uma lei constitucional determinar o arquivamento. Claro que cabe recurso e a decisão do colegiado do Senado, da Câmara, pode reformar. Mas ainda assim é um controle, mas é um controle político, porque é feito por um órgão que não é jurisdicional, que não compõe o Poder Judiciário. Não esquecer também que existe uma classificação que divide, essa primeira classificação que eu mostrei é que divide entre controle judicial e controle político. Mas existe uma classificação que divide entre, não esquecer a classificação entre controle preventivo e repressivo. Qual é o marco inicial para saber quando o controle é preventivo e quando o controle é repressivo? Bom, o controle é preventivo quando ele é feito antes da lei entrar no ordenamento jurídico. É o controle feito pelo veto e pela CCJ, porque ainda é um projeto de lei. Agora, o controle repressivo é o controle difuso e concentrado, que é feito após a lei já estar no ordenamento jurídico. Qual é a única exceção? A exceção é o direito líquido e certo do parlamentar de impetrar MS em face de vício formal de constitucionalidade. Então isso é sagrado, é garantido pelo STF. Então quer dizer, uma lei foi de proposta de uma iniciativa que viola a Constituição, foi descumprido o quórum de votação, ou foi descumprido o procedimento das casas legislativas, o parlamentar tem o direito líquido e certo de participar de um processo que respeite as regras do processo constitucional. Então ele pode ajuizar e impetrar um MS. Tá? Não esqueçam também que existe uma classificação que divide. Tá? Não esquecer que existe uma classificação entre inconstitucionalidade formal e material. Tá? Então, a inconstitucionalidade formal é quando viola a regra de competência para legislar. É uma matéria de competência da União, quem está legislando é o município, por exemplo. Quando viola a regra relativa ao procedimento da lei, a iniciativa, quórum de votação. E a inconstitucionalidade material é quando fere os propósitos ou os valores da Constituição. Eu lembro bem que teve uma lei que foi declarada inconstitucional, agora eu esqueci qual foi a lei, porque não tinha passado por uma das casas legislativas. No controle difuso, um juiz disse isso. Olha, tem um artigo que pegou carona, entrou na lei já depois, já quando estava o presidente da República, não passou pelas casas legislativas. Inconstitucionalidade formal. Mas é possível uma inconstitucionalidade porque fere a dignidade humana, porque fere a ampla defesa do contraditório, porque fere a vedação ao tratamento cruel, desumano, porque fere os propósitos e os valores da Constituição. Tá? Isso aqui só faz sentido, gente, essa análise de compatibilidade, porque a Constituição goza de supremacia. A Constituição goza de supremacia. Logo, no nível hierárquico, nenhuma lei pode colidir com a Constituição, ela goza de supremacia, porque ela é fruto de amplo debate popular em Assembleia Nacional Constituinte. Até pelo princípio democrático, ela tem mais valor que outros. E principalmente porque, gente, pode perceber, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra não tem Constituição escrita, mas nos países latinos, a Constituição, ela foi a inauguração de um novo período, de um novo alvorecer, de um novo horizonte da sociedade.
No nosso caso aqui, após a ditadura militar. Nos Estados Unidos, após o fim da opressão da Inglaterra, as 13 colônias. Então, de um certo modo, a Constituição ela marca o surgimento de uma sociedade independente, uma sociedade nova, onde ela decide estabelecer quais os valores, quais os propósitos que ela decide escolher para si. E é por isso que tem um valor imenso. Por exemplo, quando houve a Constituição norte-americana, as 13 colônias se reuniram nos congressos de Filadélfia para decidir o que aquele povo que agora se tornou independente queria para si. E é por isso que existe um movimento dos Estados Unidos chamado de originalistas, que visam resguardar o sentido originário da Constituição, que é justamente o conjunto de valores e propósitos que aquela sociedade escolheu para si. Bom, vamos lá para o controle concentrado agora, que já está até aqui embaixo. Primeira observação do controle concentrado, primeira característica, na verdade, dele. Ele é um controle abstrato. Ele é um controle abstrato. Por que ele é abstrato? Pode ver, gente, na DPF 54, que faz parte do controle concentrado. Na DPF 54, o Luiz Roberto Barroso, que assinou essa petição inicial. Ele pede que seja considerado inconstitucional o crime de aborto para feto anencefálico dos profissionais da saúde, enfermeiros, médicos. Mas ele não menciona o nome de um médico, de uma enfermeira, de uma gestante, de ninguém. Porque é um controle abstrato. É um controle só de compatibilidade da norma com a Constituição Federal. Então, um controle de constitucionalidade concentrado, a primeira característica dele, seja pela DIN, pela DC, seja pela DPF, a primeira característica dele é que nele não se vai mencionar um litígio específico. Nele não tem uma vítima, nele não tem alguém que tem um direito subjetivo violado naquele processo. O único objetivo, o principal objetivo daquela ação é justamente analisar o controle de compatibilidade da lei com a Constituição. Por isso que, além dele ser um controle abstrato, ele é um controle em que a questão constitucional é a principal. A questão constitucional é a principal. A Confederação Nacional dos Profissionais da Saúde decidiu ajuizar a DPF 54 com o objetivo único de declarar inconstitucional o crime de aborto para feto anencefálico. Tem uma outra DPF, que é a DPF 186, que decidiu declarar constitucional as cotas. A política pública de cotas. Então, a ADIM, a DC e a DPF são ações judiciais do controle concentrado que visam declarar a compatibilidade ou não da Constituição com a lei. Outra característica importante do controle concentrado, gente. A competência é concentrada, é exclusiva do STF, exceto quando lei municipal ou lei estadual ferir a Constituição estadual. Então, a competência para julgar a DIN, a DC e a DPF é do STF, exceto quando for lei municipal ou lei estadual que viole a Constituição estadual. Por força do artigo 135 da Constituição, a competência será do TJ estadual, que violou a Constituição estadual. Então, exceto quando lei municipal ou estadual violar a Constituição estadual. Exatamente. É uma das diferenças. Tá? Uma outra diferença aqui importante é que não existe aqui a possibilidade de um julgamento de ofício. O STF precisa ser provocado por um dos legitimados do artigo 103. Ele precisa ser provocado por um dos legitimados do artigo 103. Presidente da República, Procurador-Geral da República e outros que a gente vai trabalhar daqui a pouco, porque não existe aqui um julgamento de ofício no controle concentrado. Tá? Outra questão importante. O controle concentrado, vou voltar aqui, surgiu aonde? Origem, Tribunal Constitucional Austríaco
em 1922 por obra de Hans Kelsen. Então, incrível como isso já caiu em concurso público. Como já caiu em concurso público, exatamente isso. O controle difuso tem origem, ponto. Marbury versus Madison, Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Suprema Corte Norte-Americana. E aqui, preciso saber, controle concentrado surgiu no Tribunal Austríaco em 1922 por obra de Hans Kelsen, depois se espalhou para a Europa. É por isso que ele é chamado também de controle europeu, ou chamado também de controle abstrato, ou controle concentrado. Bom, agora deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Vocês não podem esquecer com relação aos legitimados para ADIM, ADC, ADPF e ADO, ADIM, ação direta de constitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ADPF, arguição de descumprimento do preceito fundamental e ADO, ação de constitucionalidade por omissão. O que você não pode esquecer aqui? Que os legitimados para propor essas ações direto no STF são os mesmos. São do artigo 103. E aqui vocês não podem esquecer esse rol, tá, gente? Esse rol dos legitimados. Então, o primeiro legitimado aqui, gente, Presidente da República. E aqui eu faço a pergunta para vocês. O Presidente da República, ele é um legitimado universal? Então, vou colocar aqui. Ele tem capacidade postulatória? Vou colocar aqui. Ele é universal, ele tem capacidade postulatória? Sim. Então, por que ele é um legitimado universal? Porque ele pode ajuizar a DIN, a DC, a DPF contra qualquer lei, de qualquer assunto, de qualquer matéria, previdenciária, ambiental, penal, marítimo, processual, porque se presume ele defende os interesses de toda a sociedade. E por que ele tem capacidade postulatória? Porque ele não precisa assinar conjuntamente com nenhum advogado, nem com nenhum procurador, nem com nenhum advogado-geral da União. Já caiu na OAB esse tipo de questão. E o presidente da República, para ajuizar uma DIN, precisa assinar junto com o advogado-geral da União. Não, falso. Ele pode ajuizar sozinho. Ele pode fazer na casa dele, inclusive chegar no STF e protocolar. Ele é autônomo, ele pode fazer a hora que quiser. O poder do presidente da República. Tá? Outro legitimado, gente, eu vou tentar colocar aqui um embaixo do outro, que são bem semelhantes, essas duas características. Vou tentar colocar todos que são iguais ao presidente da República, ou seja, são universais, e têm capacidade postulatória, não precisa contratar advogado, todos embaixo aqui. Então, o outro é o Procurador-Geral da República. Ele é um legitimado universal e ele tem capacidade postulatória. Porque ele defende os interesses da sociedade, porque ele é ocupante do cargo máximo do Ministério Público. Ele é o Procurador-Geral da República. O Ministério Público defende os interesses da sociedade. Então, pode ser uma lei ambiental, uma lei tributária, uma lei previdenciária, marítima, aérea. O outro legitimado que também tem essas características é o Conselho Federal da OAB. Também é universal e tem capacidade postulatória. É universal e tem capacidade postulatória. Um erro comum de um aluno em prova é dizer, assinalar uma questão que diz que o OAB, o Conselho Federal da OAB, só pode ajuizar a DIN contra leis que prejudiquem o advogado. Um erro comum esse. Um outro legitimado aqui para o controle concentrado de constitucionalidade é a mesa do Senado e da Câmara Federal. Eles também são legitimados universais e possuem capacidade postulatória. São legitimados universais. Vamos agora para alguns que são diferentes. O primeiro aqui que é um pouco diferente são os partidos políticos. Então, partidos políticos aqui, cuidado, com representação no Congresso Nacional. Partido político, para ter legitimidade para a DIN, a DC, a DPF, tem que ter representação no Congresso Nacional. Um senador que seja, um deputado federal que seja. Ele é um legitimado universal, porém,
não tem capacidade postulatória. Precisa contratar advogado. O partido político pode ajuizar, mesmo o Partido Verde, trata do desenvolvimento sustentável, pode ajuizar uma ADIM contra uma lei processual, mesmo que ele cuide só de proteção do meio ambiente. Outro aqui diferente é a mesa do Distrito Federal, ou seja, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Distrital do Distrito Federal. Ela não é legitimada universal. Não é legitimada universal. Só pode ajuizar a DIN da CDPF de leis que prejudicam os interesses do Distrito Federal. E tem capacidade postulatória. Tem capacidade postulatória. E agora vem os dois irmãos gêmeos, que são iguais em tudo, que são as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. As confederações sindicais, gente, cuidado aqui, elas não são universais. Não são universais. E não têm capacidade postulatória. Do mesmo modo, as entidades de classe de âmbito nacional não são universais e não têm capacidade postulatória. Significa dizer o quê? Que elas não são universais significa dizer que elas precisam demonstrar pertinência temática. Elas precisam demonstrar de que modo aquela lei viola aquela categoria. Porque a confederação sindical e as entidades de classe, elas representam interesses comuns de um grupo, de uma classe de pessoas. Os notários, os tabeliões, os médicos, os advogados, os dentistas, os administradores, os corretores de imóveis, os trabalhadores da construção civil. Elas reúnem um fio condutor, um elemento nuclear que envolve o interesse daquele grupo. Logo, ele só tem legitimidade para ajuizar a DIN da CDPF em face de leis que tenham relação, que tenham pertinência com o tema da lei. Por isso, pertinência temática. Que tenham pertinência com o objeto da ação judicial. Logo, a Confederação Nacional dos Produtores de Milho não pode ajuizar uma ADIM contra uma lei que trata de serviço público, serviço de cartório. O que cartório tem a ver com milho? A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Construção Civil não pode ajuizar uma ADIM contra uma lei que trata da medicina ou de células-tronco. O que a construção civil tem a ver com células-tronco? Não tem pertinência temática. Tá? Então, e por que elas não têm capacidade postulatória? Porque elas precisam contratar advogado. E por último, gente, governadores dos estados. Aqui o governador do estado, os governadores dos estados e do Distrito Federal também, ele tem que ficar aqui embaixo do presidente, embaixo do Procurador-Geral da República. Por quê? Ele, apesar de não ser legitimado universal, tá? Não é universal, mas ele tem capacidade postulatória. Então, o governador do estado do Pará só pode ajuizar a DIN da CDPF contra leis que prejudicam os interesses do povo do Pará. E aqui, não esqueçam, governadores dos estados e do Distrito Federal. O Distrito Federal tem governador também. O que eu quero que vocês não esqueçam aqui, gente, que entidade de classe de âmbito nacional, o que disse o STF? É aquela presente em pelo menos 9 estados. Entidade de classe de âmbito nacional é aquela presente em pelo menos 9 estados. Então, uma entidade de classe, por exemplo, a Associação dos Procuradores do Estado do Pará, não pode ajuizar a DIN. É uma associação só dos procuradores do Estado do Pará. Agora, a Associação dos Procuradores dos Estados da região amazônica ou do Brasil, como eu já vi, tem uma Associação Nacional dos Procuradores de Estado. Digamos que tenha 9, 10 estados, 10 estados que os procuradores aderiram àquela associação. Aí já é uma entidade de classe de âmbito nacional. Então, a Associação Nacional dos Produtores de Cana-de-Açúcar. Tem lá 10 estados, já é de âmbito nacional. Exceto, o STF disse, quando a atividade por questões geográficas, né, e até mesmo naturais, não puder ser desenvolvida em mais de 9 estados, em até 9 estados. Então vai poder legitimidade.
Bom, esses legitimados, gente, eles são os mesmos para todas as ações no controle concentrado. E a última característica das ações do controle concentrado, é a característica de número 6, é que a decisão tem eficácia erga omnes e vinculante para a administração pública e para o Poder Judiciário inteiro. As decisões em controle concentrado têm eficácia erga omnes. Agora vamos para o que interessa. Isso aqui interessa muito, mas tem agora uma coisa que interessa mais ainda, que é o seguinte. Qual é o cabimento da ADIM? Qual é o cabimento da ADIM? A ADIM, a ação direta de funcionalidade, ela está prevista no artigo 102, inciso 1º, alinhada, CF de 88. E está regulamentada na Lei 9868 de 99. E qual é o cabimento dessa ação direta de funcionalidade? Que é uma ação do controle concentrado que só aqueles legitimados que eu disse agora podem ajuizar. Lei estadual ou federal que esteja ferindo a CF de 88. Olha só, gente. Só cabe a DIN de lei ou ato normativo, tá, gente? Como resoluções, portarias de autarquias estaduais ou federais. Lei ou ato normativo estadual ou federal que esteja ferindo a Constituição de 88. Então, primeira observação importante aqui. Observação. Lei anterior à Constituição Federal. Lei anterior à Constituição Federal. Não cabe. Olha só. Não cabe. Lei anterior à Constituição Federal. Não cabe. Porque lei anterior à Constituição Federal não existe juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Existe um juízo de recepção. Ela é recepcionada ou não. E é por isso que vai caber o quê, gente? Não cabe a DIN, mas cabe o quê? Por uma lei anterior à Constituição? A DPF. Depois a gente vai ver por quê. Então, lei anterior à Constituição não cabe. Outra observação, gente. Lei municipal que fere a Constituição Federal de 88. Não cabe a DIN. Não cabe a DIN. Está expresso na Constituição que cabe a DIN de lei estadual ou federal. Lei municipal que fere a Constituição não cabe a DIN. Então vai caber o quê, gente? DPF. Cabe a DPF. Agora, cuidado, gente. Cabe de tratado internacional. Porque, de acordo com a nossa Constituição Federal, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, eles adentram no ordenamento jurídico. Ratificados pelo Presidente da República e aprovados pelo Congresso Nacional, eles adentram com hierarquia de lei, ou às vezes até com hierarquia supralegal, ou, se for de direitos humanos, com hierarquia de emenda constitucional. Então, cabe, sim, de tratado internacional. Cabe também de emenda constitucional. Por que cabe de emenda constitucional? Porque a emenda constitucional é fruto do poder constituinte derivado, que precisa observar os limites formais e materiais da Constituição. O poder constituinte originário, ele é ilimitado, mas o derivado não. Ele não é ilimitado, ele precisa observar os limites. Por isso, cabe também de emenda constitucional. Bom, sobre a DIN, não vamos esquecer que cabe liminar na DIN, tá, gente? Seria aqui mais uma observação, vou fazer de ADIM, sobre a liminar. Liminar da ADIM está prevista no artigo 10 da lei que regulamenta a ADIM. E ela pode ser concedida por maioria absoluta, do STF, ou seja, 6 ministros, e pode consistir na suspensão da lei.
provisória, né? Uma suspensão provisória. Aqui, a liminar na DIN é como se fosse uma antecipação provisória dos efeitos da tutela definitiva da DIN. A tutela definitiva da DIN é retirar do ordenamento jurídico aquela lei. Mas a liminar é uma antecipação provisória e precária, só para suspender a aplicação da lei. Olha, ninguém pode aplicar aquela lei no Brasil inteiro. E às vezes é uma lei muito injusta, uma lei que está trazendo prejuízos às pessoas, se concede essa liminar. E por fim, gente, eficácia e efeito. Eficácia, erga omnes, o Brasil inteiro para a administração pública e o poder judiciário. E efeito, ex tunc, salvo decisão de 2/3 em sentido contrário, modulando os efeitos. Então, claro que o STF pode modular os efeitos, tendo em vista os valores do interesse público ou da segurança jurídica. Pode modular os efeitos dizendo que a lei só vai ser inconstitucional daqui em diante. Mesmo que seja uma tecnia, porque na teoria do ato inconstitucional, a nulidade implica um desfazimento das situações preternamente constituídas. Já que se a lei é inconstitucional, ela não pode ter gerado nenhum direito ao longo de toda a sua existência. Mas às vezes para não causar um transtorno enorme. Imagine, por exemplo, um artigo que regulamenta uma audiência no CPC, por declarar inconstitucional. Imagine se o STF declarar inconstitucional com efeito ex tunc. Quantos milhares de processos vão ser anulados e vão ter que ser julgados de novo? Deve dizer, olha, pelo amor de Deus, é inconstitucional, mas por questões de interesse público e segurança jurídica também. Só vai valer daqui em diante, 2/3. Então 2/3 não é 6, é 8. 8 ministros. Então aqui a gente termina a DIN, a gente vai para o mais fácil, que é o ADC. É a ADC. A ADC é uma outra ação do controle concentrado de constitucionalidade. Ela está prevista no mesmo artigo da DIN, prevista no mesmo artigo da DIN, e regulamentada na mesma lei, que é a Lei 9868 de 99. Essa é a ação mais fácil que tem. Por quê? São dois os requisitos de cabimento da ação. Dessa ação. O primeiro requisito de cabimento dessa ação é que exista uma lei federal. E que, diante dessa lei federal, exista uma controvérsia judicial. Preciso que, diante dessa lei federal, exista uma controvérsia judicial por exigência do artigo 14, inciso 3, da lei que trata da ADC. Então, veja, gente, não é controvérsia doutrinária, não é controvérsia acadêmica, é controvérsia entre órgãos jurisdicionais, entre tribunais, que demonstre uma insegurança jurídica em relação à ideia de presunção de constitucionalidade da lei, porque vocês estudaram em teoria do direito constitucional, em direito constitucional em 2, que as leis se presumem constitucionais. Então, se tem tribunal considerando inconstitucional, outros que estão considerando constitucional, existe uma insegurança jurídica, que é sanada pela ADC. Então, a ADC ela visa declarar a constitucionalidade. Mas cuidado, olha, cuidado. Ela tem natureza dupla. Por força. Primeiro, por força do raciocínio lógico. Segundo, por força do artigo 24 da lei. O que é que diz o artigo 24 da lei? Ele diz assim, olha. Se a ADC for julgada improcedente, isso equivale a uma declaração de inconstitucionalidade. Veja, você está pedindo que eu declare constitucional, vou colocar aqui, a reforma trabalhista. E eu estou julgando improcedente esse pedido, vírgula, para declarar inconstitucional. O não acolhimento do pedido principal da ADC gera uma declaração de inconstitucionalidade. Por isso que ela tem uma natureza híbrida, ela é dúplice. Ela sendo julgada improcedente, ela gera inconstitucionalidade. E o contrário também é verdadeiro. Quando a DIN é julgada improcedente, ela equivale a uma declaração de constitucionalidade. Então veja, tem uma lei agora que proíbe Uber no Brasil. Chegou no STF uma DIN para dizer que essa lei é inconstitucional. Ou que regulamenta o Uber. O STF diz, não, ela não é inconstitucional. Logo, ela é constitucional, com eficácia erga omnes. O Brasil inteiro, por administração pública, ninguém pode discutir isso. São exemplos de controle concentrado de constitucionalidade. A DIN 4277, de respeito ao relacionamento homoafetivo,
Disse o STF que os casais homoafetivos têm os mesmos direitos que os casais héteros. A DPF 54 disse que é permitido o aborto de feto anencefálico. A DIN 186 disse que é... Não. A DIN 186 disse que é constitucional as cotas de ensino superior. A DPF, agora esqueci o número, disse que é constitucional a marcha da maconha. Está em harmonia com as liberdades fundamentais. Teve até uma marcha da maconha, acho que lá em Minas Gerais. Um monte de gente lá de blusa. Não, são vários exemplos aqui. 4277. Inclusive, no ano passado, gente, essa disciplina ela tinha 3 horários. Quase 3 horas de aula. E eu tive a oportunidade de estudar estes casos mais emblemáticos. Teve uma DIN que dizia, visava proibir as touradas já. A vaquejada no Brasil. Era uma lei do estado do Ceará que regulamentava e permitia a vaquejada. Que é aquela tortura do animal para que ele faça a festa toda. Né? Quebra a perna dele e tudo mais. Aí, essa DIN visava declarar inconstitucional essa lei estadual do Ceará. E foi declarada inconstitucional. Não pode ter regulamentação de vaquejada, é uma prática inconstitucional. E os meus alunos pesquisaram, e um deles, um grupo que ficou responsável por o casamento homoafetivo, foi agora para São Luís defender o trabalho. Eles aproveitaram a pesquisa e foram para São Luís, uma pesquisa lá no Compete, dessa DIN. Que é muito rico o estudo do DIN. Se vocês tiverem tempo de ler, às vezes algumas são muito extensas, né? Mas vale a pena. Gente, outra questão importante, cabe liminar em ADC? Sim, está prevista no artigo 21. E consiste no quê? Por maioria absoluta, também aqui, por maioria absoluta, os membros do tribunal podem suspender os processos em curso. Então aqui não é para suspender a lei. A liminar na ADC não é para suspender a lei. É para suspender os processos no Brasil, os processos nos órgãos jurisdicionais brasileiros que discutam a aplicação ou não daquela lei. Não é para suspender a lei em si, é para suspender os processos. Vamos agora para a ADPF, caminhando já para o nosso final. A ADPF está disposta no artigo, ela está esculpida no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal e regulamentada na Lei 9882 de 99. Gente, não tem como ir para a prova sem saber a DPF. Porque a DPF ela é a válvula de escape. A DPF ela tem um caráter residual. Quando você, como jurista, contratado por um partido político, contratado por uma entidade de classe, contratado por uma confederação sindical, não vê que não cabe a DIN e a DC, o que você vai fazer? Você vai juizar uma DPF. Porque a DPF ela foi construída justamente para isso. Então a DPF tem um caráter residual, é por isso que cabe a DPF quando se tratar de lei anterior à Constituição Federal. É por isso que cabe a DPF de lei municipal que fere a Constituição Federal. É por isso que cabe a DPF para declarar a constitucionalidade de lei municipal e estadual. Por que, gente? Cabe para declarar a constitucionalidade de lei estadual ou municipal? Porque não cabe a DC. Então, olha só, gente. A DPF ela tem exatamente esse caráter residual. É por isso que a DPF 54, que trata do aborto de feto anencefálico, é uma DPF. Porque ela visava declarar a inconstitucionalidade do crime de aborto prevista no Código Penal, que é anterior à Constituição. Então, vamos lá. Como é que eu posso caracterizar o caminho da DPF? São 3 requisitos. 3 requisitos para o caminho da DPF. Primeiro requisito. É preciso que haja um ato do poder público. Que pode ser uma lei, pode ser uma política pública, pode ser uma resolução. Até mesmo decisões judiciais, se forem reiteradas de vários juízes. Como foi o caso das decisões dos pneus. Os juízes que estavam em São Paulo autorizando a importação de pneus e estavam ferindo o meio ambiente. Teve uma DPF contra as decisões dos juízes. Então, quer dizer, é um ato do poder público. O segundo requisito, que esse ato do poder público esteja ferindo preceito fundamental.
O que é preceito fundamental? São as normas constitucionais de mais alta envergadura na Constituição. A Constituição é a lei maior do país, mas dentro da Constituição tem leis, então tem normas que são fundamentais, elas são condições de exercício dos outros direitos, como a dignidade humana, como direitos fundamentais, como direitos sociais, como direitos políticos, tá? Como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à saúde. É claro que a lei não diz o que é preceito fundamental. A jurisprudência e a doutrina vem construindo quais são os artigos da Constituição que são preceitos fundamentais. Então, eu preciso demonstrar que houve um preceito fundamental ferido. Então, não é qualquer violação da Constituição. Preceito fundamental. E, terceiro requisito, não caiba a DC ou a DIN. E por que esse requisito existe? Ele está no artigo 4º, parágrafo 1º, ele não está com essas palavras. Ele não está com essas palavras. Mas a doutrina jurisprudencial já consagrou que é isso. Diz o artigo assim, que não caberá DPF quando existir um outro mecanismo judicial igualmente eficaz. Ora, o que é igualmente eficaz no controle concentrado? Só uma outra ação do controle concentrado. Então, controle difuso, esquece. Então, você não pode dizer, não cabe a DPF porque cabe a vítima ajuizar uma ação. A gestante ajuizar uma ação para ter direito ao aborto. Não é igualmente eficaz na DPF porque tem eficácia na onde? Então, logo, quais são os que têm igual eficácia? A DC e a DIN. Então, não caberá a DPF quando um outro mecanismo de igual eficácia, a DC ou a DIN, couber. Então, não cabe a DPF para declarar inconstitucional uma lei estadual, porque cabe a DIN. Não cabe a DPF para declarar constitucional uma lei federal, porque já cabe a DC. Então, ela vai ter um caráter residual. E sabe o que é bacana, gente? No artigo 1º da lei, diz que cabe quando existir controvérsia judicial envolvendo lei anterior à Constituição ou leis vigentes municipais ou estaduais. Então, está dizendo claramente o que? Olha, que se você quiser declarar constitucional uma lei estadual, uma lei municipal, cabe a DPF. Então, só para espancar qualquer dúvida, a própria lei ainda colocou no artigo 1º essa informação da DPF. Cabe liminar? Cabe, por maioria absoluta. Está no artigo 5º, parágrafo 2º da lei. Em que consiste a liminar da DPF? Qualquer coisa. Qualquer medida adequada para impedir e evitar a lesão ao preceito fundamental. Pode ser a suspensão dos processos, pode ser a suspensão da eficácia da lei. A lei da DPF deixou aqui aberto, que o STF decida qual vai ser a liminar adequada para o caso. Tá? E a eficácia, erga omnes, efeito ex tunc, salvo decisão de 2/3 do STF, modulando efeitos por razão de interesse público ou segurança jurídica. E por fim, gente, ADO. Ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade por omissão. Ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 102, parágrafo 2º, e regulamentada na lei 9868 de 99, que é a mesma lei da DIN e da DC, porque ela é uma DIN, só que ela é uma DIN por omissão. E aqui, gente, cabimento. Só cabe ADO por omissão normativa. Então, só cabe ADO quando o Estado praticar uma omissão normativa. Em que sentido? Em relação à obrigação de regulamentar um direito de eficácia limitada. Um direito constitucional de eficácia limitada. Então, esta que é a omissão que cabe à ADO. Então, você não pode ajuizar uma ADO dizendo o seguinte: o Estado não está combatendo o analfabetismo. O Estado brasileiro não está investindo em segurança pública. O Estado brasileiro não está investindo em educação.
saúde. Não cabe ADO. Porque a ADO é uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a uma omissão em não regulamentar um direito que está previsto na Constituição e depende, para o seu exercício, para a sua exigibilidade, de uma norma infraconstitucional. Então, são os clássicos direitos previstos na Constituição que estão dizendo assim, vírgula, terá direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, vírgula, na forma a ser definida em lei. Já te passo a palavra. Terá direito militar, foi prejudicado pelos atos institucionais, do ato institucional do governo militar, direito a uma indenização, tem lá nas disposições constitucionais transitórias, vírgula, na forma a ser definida em lei. Terá direito a isenção fiscal às empresas beneficentes, vírgula, na forma a ser definida em lei. Terá direito a uma aposentadoria especial às pessoas que trabalham em atividade insalubre, vírgula, na forma a ser definida em lei. Aqui sim, o Estado precisa regulamentar o direito, o Poder Legislativo precisa regulamentar o direito, para que esse direito seja exercido, para que esse direito seja exercitado e exigido mesmo no judiciário. Porque a pessoa ela não pode usar uma ação para conseguir esse direito, porque ele não foi nem regulamentado. Então, logo, precisa provocar um dos legitimados do artigo 73 para juizar uma ADO. E em que vai consistir a ADO? Só para te passar a palavra. Tá? Qual é o objetivo? É declarar a mora legislativa. O objetivo da ADO é declarar a mora legislativa, fixando um prazo para que a norma seja elaborada. Diga lá, amigo. Perfeito. Qual é a diferença da ADO para mandado de junção? Primeira diferença da ADO para mandado de junção são os legitimados. Mandado de junção, qualquer cidadão do Brasil inteiro pode juizar. Então, eu tenho direito a uma aposentadoria especial, porque eu trabalho em atividade insalubre. Então, eu posso juizar um MI no STF? Posso. Essa é a primeira diferença. ADO, não. Só legitimado do artigo 103. Segunda diferença é que o MI só cabe quando houver omissão em não regulamentar determinados direitos. São direitos relacionados à nacionalidade, direitos fundamentais, direitos políticos, liberdades fundamentais. Então, não cabe de qualquer omissão mandado de junção. Então, eu tinha que ir lá legislar sobre o poder judiciário. Eu vou lá juizar o meu mandado de junção. Não é liberdade fundamental, não é direito político, não é direito fundamental. A ADO não, cabe de qualquer omissão. Tá? E a principal diferença, para mim, a principal. O mandado de junção, a sentença ela é concretista. Ela é declaratória, porque ela declara a mora, mas ela também é concretista por força do artigo 8º da lei do mandado de junção, de uma lei de 2016. Porque não só o STF fixa um prazo, como ele diz, caso o prazo não seja descumprido, a pessoa poderá exercer aquele direito em tais e tais situações. O STF cria mecanismo para que aquele direito seja exercido, cria parâmetros para que ele seja exercido por raciocínio analógico. É por isso que tem uma tese de mestrado que eu achei muito interessante, que o rapaz mostra estatisticamente quantos mandados de junção foram julgados pelo STF e quantos do STF possibilitou que a pessoa exercesse esse direito. Maioria, quase 90%. Porque a sentença não é só declaratória, ela é concretista. Só que o mandado de junção tapa buraco. Tapa buraco, não resolve o problema. Então, o mandado de junção, esqueci agora o número, possibilitou o direito de greve do servidor público do SINGEP, né, que é o Sindicato do Poder Judiciário, dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Pará. Tá, mas só eles tiveram direito de fazer greve naquelas circunstâncias ali. Não existe direito de greve do servidor público. Nenhum servidor público pode exercer o direito de greve. Porque não foi regulamentado. Só quem entra com mandado de junção pode. Então, já o ADO não, ela não pode ter uma sentença concretista, sabe por quê? Se o STF estipulasse parâmetros para que o direito fosse exercido, ele estaria criando parâmetros com eficácia erga-omnes, porque é controle concentrado. Ele estaria legislando, ele estaria usurpando a competência legislativa, o que viola frontalmente a separação dos poderes. Porque não viola na mandado de junção porque está tapando buraco, a pessoa vai morrer e não vai ter o direito. Então tá aqui, toma a tua indenização, toma a tua aposentadoria, toma o teu aviso prévio, toma o teu direito de escusa de consciência. Mas a ADO não, a ADO ela visa resolver o problema de uma forma mais ampla. Mas a sentença não pode ser concretista porque iria violar frontalmente o princípio da separação dos poderes. Então ele só vai declarar a mora. Infelizmente, graças a Deus, na maior parte das ADOs que foram julgadas pelo STF, o Legislativo foi lá e cumpriu seu dever moral e fez a lei. Foi o caso do aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço.
Com isso a gente conclui a nossa revisão. Eu vou deixar esse material